Olha só, hoje lá na Europa, o presidente Lula está nessa passagem pela França, já esteve na Itália, já visitou o Papa, já falou com o Macron e hoje falou para outros representantes sobre Mercosul, entre outros temas, vários temas. E um deles, no caso específico do Mercosul, falou sobre a proposta de acordo da União Europeia para o Mercosul e deixou muito claro. A frase do presidente Lula foi que ele tem toda a vontade, está doido para fechar o acordo com a União Europeia, mas acha a proposta uma ameaça, foi o que disse o presidente, Zaidan. Já ficou claro, né, Ronald? Quando a União Europeia levou sua proposta oficial àquela reunião em Buenos Aires, no começo do ano, e a reação sul-americana foi correta, foi muito boa, porque rechaçou prontamente o que os europeus estavam propondo. O Mercosul não tem de se dobrar à vontade europeia, não tem de se agarrar a isso como se fosse fundamental, não vivo sem um acordo com a União Europeia. Isso é tudo bobagem, tudo bobagem. O acordo, inclusive, se for do jeito que os europeus estão propondo, ele é desvantajoso para o Mercosul, até porque a indústria local vai sofrer muito com a abertura, inclusive, de concorrência, de contratações públicas, concorrência dos europeus para contratações públicas, e, ao mesmo tempo, uma tremenda má vontade, inclusive dos parlamentos. O da França deixou isso claro numa votação há 2 semanas, de que não estão muito interessados, colocaram N barreiras, N obstáculos. Eu não vejo nenhum problema em um país ou em um bloco adotar o protecionismo. Protecionismo é um direito, é uma política, é uma ideia. Mas assuma isso. Não é? Não queremos concorrência para os nossos produtores. Acabou. É um direito. Qualquer país pode fazer isso, um bloco pode fazer isso, como o bloco europeu. Agora, eles ficam usando desculpinhas, né? Atacam os países sul-americanos como países devastadores e eles não aceitarão produtos desses bárbaros devastadores. Isso é uma cascata, né? Uma hipocrisia tremenda. O fato é que a agricultura europeia, ela depende de uma ampla escala de subsídios, mas muito ampla. Aliás, interessantíssima, funcionou por muito tempo. Sujeito na França, em Portugal, na Espanha, antes de haver União Europeia. A União Europeia, aliás, infelizmente, está destruindo essa base social-democrata. Mas qual era a ideia? Você não precisa jogar o bezerro no latão, como dizem na roça, né? Ou seja, você vai ter um preço para o leite que vai dar para você vender o seu leite ou o seu queijo, etc., e tratar bem do seu gado. Você vai poder tratar bem dos bezerros, o preço será subsidiado. Nós não queremos é que você saia daí e venha para a cidade. Porque quando você vem para a cidade, nós teremos de investir, estamos falando de milhares, centenas de milhares de pessoas, nós teremos de investir em escola, em hospital, em moradia, em infraestrutura urbana, em rede de esgoto, e sai muito mais barato pagar esse subsídio e ao mesmo tempo garantir que vocês fiquem aí e entreguem produtos bons e contentes vocês estarão porque receberão um bom preço, cobrindo o custo e tendo lucro. Essa era a ideia. E eles não conseguirão competir sem esses subsídios, né? Então, se entram produtos sul-americanos sem tarifa, não há dúvida que haverá quebradeira. Então, a pressão é muito grande. E todo esse pessoal é eleitor, né? Além da ideia, há o fato de que eles são eleitores. Então, o Macron não é o único. Porque quando isso tiver de passar pela aprovação dos parlamentos, a França não estará sozinha. E se a França sozinha disser não, já não tem acordo. Imagine, então, a pressão que haverá para que isso ocorra, pressão sobre os parlamentares franceses, e, claro, ocorrerá em outros países também, que dependem de subsídio para a produção interna. Então o Lula está certo. Mas escuta, tô doido por esse acordo. Mas desse jeito não dá. Isso não é acordo, é ameaça, né? Mas aí que tá, Zaidan, mas esse tipo de postura, da forma como aconteceu, com conteúdo histórico e com essa exposição da vontade, esse tipo de postura um pouco mais radical, com defesa dos próprios interesses, impacta os caras ou não?
Não, eu acho que não vai mudar, porque eles têm uma posição tomada e consolidada. Mas se dependesse do Macron, se fosse uma coisa da França, mudaria algo? E, como você disse, não adianta nada a França querer se os outros países, os outros chefes de Estado não fizerem da mesma forma. Mas o caso do Macron, se tivesse a intenção de entender que esse protecionismo aos produtores de lá e essa vontade de querer atrelar uma coisa à preservação da Amazônia fictícia é outra. Você acha que isso pode impactar de alguma forma os outros líderes? Bom, eu não acredito que isso impactará o Macron, mas mesmo que isso ocorra, há um problema no parlamento, né? E se a gente observar o que aconteceu na votação, partidos de esquerda, direita e centro votaram contra o acordo com o Mercosul. Nós tivemos não só o pessoal da Le Pen, mas outros grupos que são nacionalistas, etc., e que disseram que é preciso esquecer esse acordo. A esquerda dizendo a mesma coisa, não é? Que esse acordo é ruim e aí só que aí eles têm sido sinceros, né? Esse acordo é ruim para os produtores franceses. E o centro, que é onde se ampara e se ancora o Macron, dizendo a mesma coisa. Então você não vê nenhum embate no parlamento francês, você vê uma posição tomada e com quase consenso. Você tem ali uma minoria que apoia o acordo. Acho muito difícil, ainda que o Macron diga, poxa, o Lula tem razão, né? Nós estamos fazendo exigências absurdas, vamos tentar fazer esse acordo em outros termos e tal. O parlamento francês é hoje o maior impedimento a esse acordo. E se não houver unanimidade, a Europa não aprova nada, né? Na União Europeia ou aprova-se por unanimidade ou não há aprovação, né? Acho muito difícil. E sinceramente, o Mercosul não está perdendo nada. Está perdendo nada. Mas é um mercado, claro que é um mercado importante. Assim como aqui é um mercado importante para eles. O Mercosul não tem de se agarrar à ideia de um acordo com a União Europeia como sendo salvítico, né? Como sendo algo que vai salvar a região e é imprescindível. Não é imprescindível. Ou é um bom acordo, e aí será bom para os dois, por isso é um acordo, ou não tem nada, né? Agora, assinar sob ameaça, que tipo de acordo é esse? Parece um condenado fazendo acordo com o Ministério Público, sabe? Tá bom, eu devolvo isso, entrego aquilo, eu conto aquilo, não, mas diminui a minha pena. Tá parecendo isso, pô. Ô Zaidan, como é que a China observa esse tipo de postura do Lula dizendo que não vai aceitar? E como você diz, o Mercosul não precisa disso. Cada vez mais solidifica a possibilidade de ampliação das negociações com a China? Sim, o Brasil e China é uma relação fundamental para ambos, né? Do ponto de vista comercial e econômico. Agora, o Brasil, é bom lembrar, tem tido a cautela de não aderir à Rota da Seda, primeiro porque não acha necessário. Como a China depende muito de produtos brasileiros, o Brasil não acha imprescindível aderir à Rota da Seda, como a Argentina aderiu. 148 países no mundo já aderiram. O Brasil não acha isso fundamental. Então continua sendo uma relação comercial soberana e com a possibilidade, independentemente da Rota da Seda, com a Rota da Seda seria muito maior o nível de investimento, mas com a possibilidade de investimento em infraestrutura. Com a Rota da Seda, alguns bilhões de dólares entrariam rapidamente no Brasil para obras não apenas em infraestrutura sanitária, que foi um assunto tocado pelo Lula e pelo Xi Jinping, mas também ferrovias, rodovias, estrutura portuária, né? Mas a China, ela não vê com preocupação também a possibilidade de um acordo, o Mercosul e a União Europeia, porque ambos são clientes da China, né? A União Europeia importa muito da China, muito. Resta saber a reação dos Estados Unidos ao incremento da relação Brasil-China. Os Estados Unidos, inclusive, estão fazendo um acordo com o Peru para envio de tropas. Teoricamente, são exercícios conjuntos, só que com uma permanência indefinida, de mais de 1.000 soldados e equipamentos pesados. E a diplomacia americana não escondeu, falou que é uma maneira de se contrapor ao crescimento da influência da China na América do Sul. Esse é o grande jogo, né?